Gente, estou aqui em Laranjeiras do Sul, no Paraná, passando para trazer uma palavra ao seu coração. Nós precisamos, de fato, compreender como a fé funciona. Desde criança eu ouvia dentro da igreja que o justo viverá da sua fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, o que durante muito tempo os pregadores não me ensinaram é como a fé funciona, como nós devemos operar em fé. Fique comigo nos próximos minutos e nós vamos ter uma breve conversa sobre esse segredo poderoso. Isaías capítulo 43, no verso 2, a palavra de Deus diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando Deus usa a expressão Salvador, Ele não está falando de salvação espiritual como nós aplicamos hoje no Novo Testamento. Ele está falando de um Deus que socorre, de um Deus que traz livramento, de um Deus que resolve problemas ou situações difíceis ou até mesmo impossíveis. Agora, algo que nós precisamos reconhecer é que Deus não diz se você passar pelo fogo ou se você passar pela água como se fosse uma possibilidade. Na verdade, Ele trata disso como se fosse uma certeza. Ele diz quando. Porque eu e você vamos passar por circunstâncias desagradáveis. Eu e você vamos enfrentar circunstâncias adversas. Não há nada na Bíblia que garanta que o crente, depois de ter se convertido, não terá mais problemas. Pelo contrário, Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ele disse que a gente passaria por isso. Nós podemos até dizer que ele prometeu isso. Embora eu nunca veja um crente acordar pela manhã reivindicando o cumprimento dessa promessa, dizendo: Deus, o Senhor me prometeu aflições, eu reivindico minha cota de aflições hoje. No entanto, isso foi prometido. Mas isso não deve trazer desânimo para o nosso coração. Pelo contrário, Jesus diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o próprio Jesus que diz eu venci o mundo, ele não apenas está falando como se isso fosse uma exclusividade dele e de mais ninguém. O mesmo apóstolo João, que escreveu que Jesus venceu o mundo, lá na frente, na sua primeira epístola, ele diz: e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos entender que a fé não apenas nos conecta com Deus, permitindo viver a reconciliação, os benefícios da salvação, mas tudo o que recebemos de Deus, começando pela salvação, se experimenta pela fé. A capacidade de vencer o mundo, de vencer oposições e adversidades, também se dá pela fé. A capacidade de ter Deus como um Salvador, que intervém nas nossas vidas quando passamos pela água, quando passamos pelo fogo, também deve ser vivida por fé. Mas a questão é: o que é a fé e como ela opera? Sabemos, baseado em Hebreus 11, que a fé é uma convicção, é uma certeza de ação de Deus, de intervenção de Deus, baseado naquilo que Ele falou. Mas nós precisamos entender o funcionamento da fé. E eu quero trazer para você uma perspectiva. Deus não está dizendo que a fé vai nos deixar distante do problema, mas Ele está dizendo que a fé pode nos levar a viver a intervenção dEle no meio do problema. E como essa intervenção funciona? Muitas vezes o que a gente espera é que a fé funcione como uma espécie de varinha de condão, que a gente bate no problema e ele instantaneamente desaparece. Eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria de poder te dizer que é assim, mas isso não é verdade. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou seja, herdamos as promessas de Deus não só por fé, mas também por paciência. E se a Bíblia está falando de paciência, é porque nem sempre os resultados são imediatos, nem sempre a intervenção é instantânea. Há momentos onde isso não vai acontecer tão rápido quanto nós gostaríamos. No entanto, não quer dizer que a intervenção não esteja a caminho ou que ela não possa ser experimentada. Então nós precisamos entender, eu gosto de dizer que há dois estágios da fé, precisamos entender a operação dela. Esses dois estágios eu gosto de distingui-los assim. Um deles é o estágio onde a fé opera no nosso íntimo, do lado de dentro. O segundo é quando a fé opera do lado de fora, nas circunstâncias. A fé normalmente ela tem que operar primeiro do lado de dentro, antes de produzir resultados depois do lado de fora. O que é a fé operar do lado de dentro? Uma declaração que Deus faz no texto de Isaías, citamos, é não temas. Aliás, dizem alguns estudiosos que você vai encontrar essa expressão 365 vezes na Bíblia. Alguém disse que dá para usar uma para cada dia do ano. Nós precisamos ter a percepção que se Deus fala tanto sobre não temer, é porque esse é um assunto importante. Não apenas o dano que o temor pode trazer, mas a responsabilidade que nós temos de sair da esfera do temor para entrar na dimensão da fé. Aliás, o Senhor Jesus fez uma declaração:
A palavra de Deus fala que Jairo pede que Jesus cure sua filha. Alguém chega dando a notícia, diz, olha, não perturbe mais o mestre, sua filha morreu. Jesus diz para ele, não temas, crê somente. Que Jesus está dizendo que o ambiente onde a fé funciona é um ambiente que não vai ser compartilhado ou dividido com o medo. Nós precisamos entender que o primeiro estágio da fé, ele é interior. Ele nos leva a vencer os medos. Ele nos leva a vencer o efeito que as circunstâncias do lado de fora podem exercer sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. O que Deus está dizendo? Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Antes de Deus prometer tirar você da água, Ele diz, eu não vou deixar a água causar dano a você. Ele diz, quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. O que Ele está dizendo? Antes de resolver o seu problema, eu quero te colocar dentro de um ambiente, de uma dimensão onde a circunstância, ela não destrói você. Esse é o lugar onde a fé começa a operar. A palavra de Deus diz em Hebreus 4:3 que nós, os que cremos, entramos no descanso. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que na tranquilidade, no sossego, está a nossa confiança. Há um lugar de descanso interior que a fé pode promover. Há um lugar de certeza e convicção da ação de Deus que se instala primeiro do lado de dentro, que é quando eu e você deixamos de temer as circunstâncias. Não vimos necessariamente a mudança, não vimos o resultado, mas já que a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera, a gente entra no lugar de convicção em Deus que gera descanso. Uma das primeiras coisas que precisamos superar é justamente o medo das circunstâncias. Entrar numa dimensão em Deus onde ela não nos oprime. Eu me lembro de uma ocasião em que encontrei um irmão na rua, um irmão que estava enfrentando uma situação difícil, uma circunstância pesada, e quando encontrei ele, eu vi que ele estava todo feliz. Eu perguntei, e aí, meu querido, tudo bem? Ele, glória a Deus, pastor, aleluia. Pela empolgação dele, eu julguei que o problema estava resolvido. Falei, aquela situação já resolveu, imaginando que essa fosse a razão da alegria dele. Ele olha para mim e diz, ainda não, mas é só uma questão de tempo. Deus vai mover. O que eu percebi na vida daquele irmão, ainda que as circunstâncias não tivessem mudado, a fé já estava operando do lado de dentro. Essa declaração de passar pela água sem se afogar, pelo fogo sem se queimar, ela pode ser vista em 2 episódios da palavra de Deus. Um deles no Novo Testamento, quando Pedro anda sobre as águas. Na verdade, os discípulos estão no meio de uma tempestade e a palavra de Deus nos narra no Evangelho que Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. Nós percebemos no cenário de tempestade uma figura de circunstâncias adversas, mas quando Pedro enxerga Jesus se movendo acima daquela tempestade, é como se ele dissesse, Senhor, se és tu, se você se move acima das circunstâncias, eu também quero me mover dessa forma. E esse é o momento onde a fé começa a funcionar. É quando ela nos coloca acima das circunstâncias, nos leva a prevalecer sobre as circunstâncias antes mesmo da situação ser resolvida. Naquele momento o Senhor Jesus olha para ele e diz, vem. E nós conhecemos a história, Pedro caminhou sobre as águas. Tem muita gente que gosta de valorizar o momento que ele começou a afundar, não afundou de vez. Mas naquela hora ele clama por socorro e Jesus o intervém e nós podemos dizer que ele andou 2 vezes sobre as águas, a ida e a volta, porque os dois voltam caminhando juntos para o barco. Somente quando entraram no barco, a tempestade cessou. Eu percebo que primeiro eu e você precisamos aprender a andar sobre as águas, prevalecer sobre a tempestade, antes que as circunstâncias cessem depois. Da mesma forma, quando olhamos para a palavra de Deus no livro de Daniel e lemos a respeito dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram lançados naquela fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que depois, por ordem do rei, foram tirados, o fogo não trouxe dano algum sobre eles, mas nós percebemos ali também uma outra verdade. A Bíblia diz que pela fé eles apagaram a força do fogo. A fé não começa apagando o fogo, ela apaga a força do fogo. Ela tira o efeito que a fornalha pode produzir em nós para depois nos tirar da fornalha. Eu não sei o que você tem passado ou enfrentado, mas eu não preciso ser profeta para saber que você já passou, pode estar passando e com certeza passará por problemas e situações difíceis. Uma atitude de fé não é só a esperança de que no final dê tudo certo. É a certeza de que é um Deus no comando, um Deus que não te abandona. Quando a mulher de Jó observa a circunstância à volta e deixa isso oprimi-lo, ela vira para o seu marido e diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Naquele momento Jó diz, ainda que ele me mate, eu louvarei. Ele não acreditava que necessariamente Deus queria matar, mas ele basicamente está dizendo, ainda que pareça que Deus queira acabar com a minha raça, eu vou louvá-lo. Sabe o que ele está dizendo? Deus está certo, Deus está no controle, Deus tem razão, Deus está acima de qualquer suspeita. Tanto que depois ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. Nós precisamos ter essa atitude, essa perspectiva de não deixar a circunstância nos oprimir. Entrar num lugar de confiança onde a gente se coloque sobre a circunstância, até que chegue o momento
onde nós vamos ver a intervenção de Deus nas nossas circunstâncias. Que a graça do Senhor possa vir sobre você, que o Espírito Santo, o Espírito da fé, fortaleça a sua fé. E até que o problema que você está enfrentando seja resolvido, que no seu coração haja uma determinação de fé que te coloque acima dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.